todos os presentes, saudar também todos que estão acompanhando o evento pela plataforma online da EDEP, ou que também vão assistir pela plataforma posteriormente esse evento. Esse evento, que a gente titulou como Intervenção da Defensoria Pública nos litígios coletivos processórios, é um evento criado a partir de um conjunto de esforços com a EDEP, especificamente com o grupo de estudos de processo civil, composto por alguns defensores afeitos à temática, e ele surgiu a partir de uma percepção do Núcleo de Habitação e Urbanismo, especialmente a partir da atuação de defensores que trabalhavam que a gente chama na ponta, né, nas suas bancas, na figura do custos vulneráveis, e a partir dessa atuação desses defensores, eles começaram a receber decisões judiciais em que havia uma limitação de poderes desse instrumento. A partir disso, nós começamos a fazer um monitoramento de decisões que tivessem qualquer tipo de limitação e estabelecer uma atuação imediata, conjunta com o núcleo de segunda instância, tribunais superiores, para poder fazer um trabalho de convencimento de corpo a corpo com os desembargadores e ministros também de tribunais superiores, e também sustentações orais que pudesse explicar melhor como seria, o que seria esse instituto. Só que ao mesmo tempo que foi feito esse trabalho, nós tivemos a percepção de que a gente ainda tem muito pouco construído sobre essa temática, há muito do que se entender, e não há ninguém mais gabaritado para pensar isso, senão a própria defensoria, os próprios defensores, a própria Defensoria Pública. Então, diante disso, a gente decidiu fazer uma série de eventos, primeiramente entre defensores públicos, para que a gente pudesse compreender qual a natureza disso, quais são os poderes, para que isso serve, para depois a gente expandir esse debate para o âmbito dos processualistas, para que a gente não ficasse apenas limitado à nossa própria esfera. Então, diante disso, eu queria mostrar, para fazer uma abertura do evento, mostrar primeiro para todos vocês algumas dessas decisões que a gente encontrou, os fundamentos utilizados em algumas delas, para que seja depois até mesmo servir de base, de parâmetro para os debatedores mais para frente, e também um estudo que o Núcleo de Habitação e Urbanismo fez em cima de todas as intervenções custos vulneráveis que o Núcleo fez desde o início do novo CPC, e as reflexões que a gente extraiu a partir desse levantamento, que ainda é preliminar. Tá? A gente ainda não concluiu todo o levantamento, precisa analisar vários processos que inclusive são físicos, mas já deu para tirar algumas conclusões que talvez ajude a elucidar um pouco mais a questão. Bom, vamos lá. Por favor. É aqui, né? Qual é o botão? Isso aqui? Bom, vamos lá, pessoal. A primeira decisão que chegou a gente foi por meio da atuação da defensora Valéria Correia, que atua em Sorocaba, e ela tinha feito um pedido de tutela provisória para suspender um recurso especial no STJ, e ele foi direcionado para o ministro Luiz Felipe Salomão. Depois teve uma outra decisão que ele repete os mesmos argumentos, que é um embargo de declaração em cima dessa decisão. E aí, depois a gente repassa os slides para vocês, e aí vocês ficam com os números das decisões, enfim, as referências. O ministro do STJ, ele não bota em dispositivo da decisão dele esse entendimento, ele só comenta. Mas o comentário que ele faz que em fase de cumprimento de sentença, transitou em julgado a decisão, não sendo hipótese cabal de aplicação do artigo 554, parágrafo 1º do CPC, cujo alcance e conteúdo ainda depende de revelação pela jurisprudência do STJ, então ele dá um indicativo que ele pretende ainda refletir sobre isso, e que prevê para a propositura de ação possessória que figure no polo passivo grande número de pessoas. Então, aqui ele já traz uma primeira limitação no entendimento dele. O instrumento processual, ele seria exclusivo para ações possessórias, né? Depois ele traz uma segunda limitação. Então, o artigo 44 da Lei Orgânica da Defensoria Pública diz que ela pode representar a parte em feito judicial, independente de mandato, e não que a Defensoria possa agir em nome próprio.
Então ele entende que a Defensoria Pública, quando faz um recurso nesse instituto, agindo em nome próprio, não seria cabível, porque ele deveria representar aquelas pessoas diretamente. Então ele fala depois, olha, eu não vou analisar isso agora, estou só comentando, e deixo para o mérito dessa demanda eu analisar isso. Então veja, dois tipos de limitação, pelo instrumento e pela forma de atuação, né? Se é em nome próprio ou não. Depois disso, a gente começou a receber decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa primeira decisão é da 38ª Câmara de Direito Privado, teve como relator o desembargador Spencer Almeida Ferreira. Não vou ler a ementa para poder ser um pouquinho mais breve, vou logo para esses fundamentos, mas ele diz, olha, não se pode reconhecer a legitimidade da Defensoria para a interposição do presente recurso como parte por ausência de previsão legal. Ademais, não é caso de incidência do artigo 554, parágrafo 1º, uma vez que ainda não há notícia nos autos de resposta dos réus, nem fora certificada a ausência de resposta, tampouco a indicação de cumprimento ou não do mandado, tratando-se de momento prematuro para a interposição do recurso. Mesmo se fosse o caso de estarem regularmente citados os réus, seja pessoalmente, seja por edital, a Defensoria Pública somente estaria autorizada para atuar em defesa daqueles que, em situação de hipossuficiência econômica, não vierem a constituir advogado. Então ele aparenta aqui confundir a figura com uma curadoria especial. Então frisa-se que a norma processual invocada, assim como o artigo 565 do CPC, diz respeito à intimação da Defensoria Pública em ações possessórias com grande número de pessoas no polo pacífico, não se confundindo com a autorização para impugnar em nome próprio decisão judicial que afeta a pessoa por ela não defendida. E aí gera, aqui já é outro entendimento, né? Aquela mesma, repete assim, o que a gente vê mais recorrente em todas as decisões é dizer isso, a Defensoria não poderia em nome próprio utilizar dos recursos. 38ª Câmara de Direito Privado, aqui a 23ª Câmara de Direito Privado também, deixa eu ver a relatoria aqui, o Paulo Roberto de Santana, ele diz, a atuação da referida instituição não se justifica para a defesa de direitos hipotéticos, como ora se pretende. Na hipótese, não só não se tem notícia de hipossuficiência concreta das pessoas às quais se destina o comando judicial, como também não estão elas nem sequer individualizadas completamente, o que torna inadequada a intervenção do citado órgão, desculpa. Então, eles fazem, sempre tem também essa confusão de confundir a legitimidade da Defensoria Pública para a CP, que seria em nome próprio, e aí ele fala de legitimidade, como se fosse uma legitimidade adequada. Vocês não têm uma legitimidade adequada, não encontramos necessariamente hipossuficiência, mas também mistura com a capacidade de representar alguém. Então, sempre fica essa confusão. Não há que se confundir legitimidade da agravante para a defesa de interesses transindividuais por meio de ação civil pública com legitimidade para interposição em nome próprio de recurso em defesa de interesse particular, como é o caso. Depois, a 16ª Câmara de Direito Privado, foi outra que a gente encontrou, Simões Vergueiro, desembargador, relator. Então ele diz, ainda que o artigo 554, parágrafo 1º, tenha de fato inovado ao prever que de rigor considerar que tal intimação não confere à Defensoria Pública legitimidade extraordinária para recorrer em nome de terceiros não defendidos formalmente por ela. Nesse ponto, é importante se faz ter em mente o teor do artigo 996, é outro argumento recorrente, né? Ser bem literal no artigo 996, que diz: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem judiciária. Então eles falam, olha, vocês não estão enquadrados aqui, então não podem recorrer. Então você não está escrito pelo Ministério Público e Defensoria Pública. E aí a gente colocou aqui também a 9ª Câmara de Direito Privado, né? E aí é interessante, aqui ele fala já do artigo 565, que ele fala, olha, de outra banda, a norma do 565, parágrafo 2º, determina a intimação da Defensoria Pública para atuar apenas durante a mediação entre as partes envolvidas em litígio possessório. Se houver litígio coletivo pela posse do imóvel, o que não se confunde com outorga de legitimidade para impugnar em nome próprio, provimento judicial que afeta a pessoa por ela defendida. Então fala, olha, vocês têm que ir apenas para a audiência e nada mais que isso. É o entendimento desse acordo. Por fim, a 11ª Câmara de Direito Privado também trouxe esse entendimento limitador. Então, assim, foram cinco acórdãos que a gente encontrou no Tribunal de Justiça de São Paulo e um comentário de decisão monocrática no STJ. Tá? Apesar de a gente trazer essas decisões, não dá para ter uma interpretação de que tem um avanço de um entendimento do tribunal que seria majoritário de limitar os poderes do Instituto.
Na verdade, a gente trouxe isso aqui para trazer os fundamentos que estão sendo utilizados e problematizar para os debates posteriores. Na verdade, nas intervenções custos vulneráveis, em regra do núcleo de habitação, se utiliza de recursos, em regra eles estão sendo aceitos. Inclusive, a gente teve também a decisão da primeira Câmara de Direito Privado emblemática, admitindo custos em ação civil pública, mas eu não coloquei ela aqui. Então, mas é uma coisa que a gente passa a se preocupar para poder ter uma intervenção, uma atuação em que a gente possa dialogar com esses julgadores, né? E aí, na segunda parte também, para abrir esses debates, eu quero mostrar para vocês esse levantamento que a gente fez dos casos de custos vulneráveis. O impacto que ele trouxe para o núcleo de habitação e urbanismo foi que a gente passou a receber muitas ações de comarcas onde a Defensoria Pública nunca atuou. Então, ela trouxe a possibilidade de uma afirmação territorial e geográfica da Defensoria Pública muito importante. Então, acontece casos, por exemplo, como o município de Salesópolis, em que não havia Defensoria Pública. A partir de reintegrações de posse, as pessoas, e a intervenção da Defensoria Pública, as pessoas passam a conhecer a instituição e, a partir disso, as pessoas procuram o núcleo e passa a ter uma atuação com a representação direta dessas pessoas. Inclusive, a gente tem uma atuação recente em que a população pediu que a gente interviesse junto à prefeitura para criar o conselho da cidade e o conselho do Fundo Municipal de Habitação. Então, ela traz uma publicização, uma afirmação da Defensoria Pública muito importante. Ou até mesmo casos como Vila Soma, em que eles têm advogados, um caso de grande magnitude, mas que a Defensoria Pública consegue contribuir bastante com o seu olhar. Bom, a gente sabe que quando tem esse tipo de decisão que tenta limitar um pouco a Defensoria Pública, sempre tem aquela compreensão, aquele senso comum de que pensa, poxa, ela vem essa Defensoria Pública para interpor recurso e atrapalhar, atravancar esses processos. Então, nos casos que a gente teve do Núcleo de Habitação e Urbanismo, a gente tem um levantamento que ainda é preliminar, então, assim, precisa de consolidação. O que a gente identificou é que em 55% das ações que a gente tem foram juízes que provocaram a intervenção da Defensoria Pública. Ou seja, é muito importante isso porque mostra que os juízes ou estão preocupados em realmente cumprir o que está no Código de Processo Civil, ou também veem como importante para o juízo a atuação da Defensoria Pública. Então, o próprio Poder Judiciário identifica como positivo a intervenção da Defensoria Pública. Em 28% dos casos, a Defensoria Pública atua. E muitas vezes, esses 28 aqui que a Defensoria Pública intervém, é em decorrência de um envio anterior de um juiz. E aí, no mesmo município, a gente identifica outras ações e passa a ingressar. Como eu disse, como não é consolidado, eu fiz essa ressalva de que não é consolidado porque tem 17% dos casos que não estão identificados ainda por nós, porque tem muitas ações que são físicas, né? A gente não teve acesso direto aos autos. Interposição de recursos. Como as ações são recentes, boa parte delas, ainda não chegaram ao fim. Mas em quase um terço delas, já houve interposição de recursos pela Defensoria Pública, sejam agravos, apelações, agravos regimentais. Né? Então, e a gente não teve ainda uma decisão em face do núcleo que impedisse o prosseguimento desses recursos. Então, os recursos estão sendo aceitos nesse tipo de intervenção. Então, é um número expressivo. Uma coisa que é curiosa também, porque eu estou mostrando essas pizzas aqui para depois trazer as conclusões que a gente tirou disso. 66% dos casos, as ações tinham 1 ano de duração até a intervenção da Defensoria Pública. Em 19% dos casos, o processo tinha de 1 a 5 anos de duração, 9% 5 a 10 anos e em 6% mais de 10 anos. Isso é muito interessante analisar porque se a gente vê que 15% dos casos os processos tinham de 5 anos acima, a gente vê também que a Defensoria Pública, essa intervenção ela é muito importante para o sistema de justiça também, em processos que estão ali encalhados em uma vara, e a Defensoria Pública entra como mediadora. E o que a gente percebe é que os processos passam a andar, a caminhar, e tem mesmo que seja lento o curso do processo, ela caminha para uma solução mais pacificadora e para fazer com que o processo tenha uma duração razoável, né? Então, ela também serve para a administração da justiça. Isso é muito importante para o convencimento dos magistrados. Então, as conclusões que a gente tira nesse levantamento que a gente fez, tem outros filtros também, eu botei só esses 3 nos gráficos,
mas é que, em regra, as intervenções são originadas por atos do juízo. A presença da Defensoria Pública em diversos processos contribuem para que não sejam expedidas ordens de reintegração. Então, os juízes têm um comedimento maior, isso é muito importante, caminhando o conflito para conciliações, seja por audiências no juízo, ACO, ou por meio do GAORP. Então, em diversas dessas ações, a primeira medida que houve a partir da atuação da Defensoria Pública é designar uma audiência de conciliação. Uma delas a gente conseguiu até por meio de agravo a designação para o GAORP, que é o Grupo de Apoio à Ordem de Reintegração de Posse, que a Defensoria Pública tem assento ali, independente de estar vinculada com qualquer processo. Isso é interessante. A intervenção do artigo 554, portanto, auxilia na construção de um processo democrático, cooperativo e para a solução pacífica dos conflitos. Essa é a conclusão que a gente tira disso. Então, a intervenção da Defensoria Pública, com um olhar voltado para os direitos dos mais pobres e para o direito à moradia, amplia a cognição do processo, conduzindo em muitas oportunidades para conciliações com o poder público que levam para a regularização fundiária de núcleos urbanos irregulares. Então, isso é importante para a gente refletir, e aí eu deixo também para os processualistas que vão me falar, que as reintegrações de posse em geral, em que medida esse dispositivo descaracteriza o grande objetivo descaracteriza a reintegração de posse, o processo de reintegração de posse. Porque o que eu sempre comento nas minhas reflexões é que as ações de reintegração de posse contra uma grande população de pessoas, especialmente de baixa renda, eu não vejo mais sentido da existência desse tipo de ação, porque se ela tem êxito na remoção, ela fere uma série de direitos fundamentais que também não é o fim do processo. Se o fim do processo é proteger um bem da vida, como é que ele pode ser exitosa uma ação que reintegra se ela viola uma série de outros direitos? E, por outro lado, se ela é conduzida para uma série de conciliações, que é o que acontece muitas vezes a partir do custos vulneráveis, ela também descaracteriza. Ela não é mais uma ação de remoção compulsória imediata. Ela passa a ser um grande processo de discussão de política pública. É isso que a gente acaba identificando, que é o caso, por exemplo, do que acontece no Vila Soma, ou inúmeros casos que a gente acompanha no GAORP. A gente passa a discutir com diversos agentes públicos uma política pública para aquela população que está para ser removida. Então, qual o sentido da ação de reintegração de posse para nesse grande volume de pessoas? E aí, em processos antigos, que eu falei naquele gráfico, a gente vê, tem processos de 1999 que houve a indicação da Defensoria Pública como custos. Então, nesses casos, a Defensoria Pública contribui para que o processo volte a andar e chegue a uma conclusão. Em muitos desses processos, que é a conclusão abaixo, a gente vê que, por exemplo, tem ações feitas por uma CDHU, que quer fazer habitação de interesse social, ou por uma empresa que vai fazer uma obra pública. Então, no momento que a gente consegue destravar isso e fazer com que haja uma solução, a gente consegue também, a Defensoria Pública contribui para que esses terrenos sejam reutilizados para algum fim, ainda que social ou econômico. Então, a conclusão que a gente tem é que o poder conciliatório da Defensoria Pública contribui também para ponderar os interesses de ordem econômica e social com o direito à moradia. Então, não é apenas o direito do proprietário. Então, assim, é interessante esse argumento porque para mostrar que essa intervenção ela contribui também com a ordem social, com a ordem econômica. Ela não é apenas uma proteção a todo custo, independente de quaisquer outros valores daquela população. É uma ponderação desses direitos daquela população com o autor daquela ação. E aí, a faculdade recursal da Defensoria Pública não atrasa os processos, mas garante maior equilíbrio processual entre as partes. Porque a gente vê que tem processos paralisados há mais de 5 anos, e como é que a Defensoria Pública pode atrasar esses processos? Ao contrário, conduz elas para um fim mais rápido. Mas ela empodera as pessoas, porque a gente não tem experiência em que a gente consiga garantir o direito à moradia sem utilização do recurso. Porque apenas no momento que a gente consegue suspender a reintegração de posse é que a gente empodera a população para poder negociar. Então, é isso. Os acordos pacificadores apenas foram possíveis após vitórias recursais da Defensoria Pública. Então, é um grande equívoco acreditar que uma atuação, mobilizar uma instituição com a envergadura da Defensoria Pública seria útil ou necessário, que uma legislação seria produzida apenas para fazer a gente produzir uma peça dentro do processo, participar de uma audiência sem utilizar o poder recursal.
E, por fim, em processos em que a Defensoria Pública não recorre, não há alteração da lógica de reintegrações violentas, então a gente analisou alguns que não houve recurso, a lógica da reintegração continua a mesma, ela segue da mesma forma. Em síntese, a intervenção da Defensoria Pública contribui para a duração razoável do processo, garantia do contraditório pela defesa, cooperatividade, solução pacífica dos conflitos e garantia da ordem econômica e social. A partir dos casos concretos foram essas as conclusões que a gente teve. E aí, por fim, eu deixo aqui a citação também do Cássio Capinella Bueno, que entende que a Defensoria Pública deve atuar também na qualidade de custos vulneráveis, similarmente ao que se dá com o Ministério Público, quanto ao exercício de sua função de custos legis. Impensável em uma república construída sobre as luzes de um Estado constitucional sustentar que há apenas um único fiscal da ordem jurídica. Então, eu deixo essas considerações para abrir o evento e passo a palavra para o Júlio Camargo Azevedo para fazer as considerações dele. Bom dia a todos e todas, aos presentes e também aos que nos acompanham pela plataforma virtual. Agradecer ao Rafael, não só pela belíssima introdução, muitos casos que eu nem tinha conhecimento, mas também pelo trabalho à frente do núcleo. Eu queria só enaltecer aqui, destacar como primeiro ponto, para quem até chegou mais tarde, a ideia desse evento. Esse evento foi pensado sobre 3 pilares, vamos dizer assim. De um lado, o grupo de estudos, processo civil da Defensoria, obviamente que mais preocupado aí com uma questão teórica em torno desse instituto. De outro lado, o núcleo, que vem enfrentando na prática essa questão. Então, eu posso dizer assim que temos de um lado a teoria, de outro a praxis e muito mais que isso, uma atividade estratégica, um pensamento estratégico. Por onde eu passo nesses eventos de Defensoria, eu sempre digo que o núcleo de habitação da Defensoria de São Paulo é um dos maiores laboratórios do país, não é de São Paulo, é do país, para a gente estudar essa questão da intervenção nas possessórias, principalmente em conflitos possessórios urbanos. E também enaltecer, que acho que a gente esqueceu de colocar, a presença institucional, não é, da assessoria civil, que também nos deu todo o respaldo, fez uma consulta com a carreira. Então, o cumprimento é o Dr. Edgar Neto. Minha fala aqui é muito breve, eu enalteci esses 3 olhares, então, sobre o mesmo problema, e a ideia aqui não é dar nenhum spoiler, já cumprimento os professores presentes, professor José Aurélio, professora Sabrina e o professor Maurílio, que veio nos brindar aqui uma palestra lá do Amazonas. Eles é que vão colocar as questões aqui teóricas e práticas à discussão. A minha ideia é mais levantar, fazendo o papel acadêmico, então, alguns pontos realmente reflexivos aqui, alguns starting points, para que a gente possa pensar, levantar as polêmicas em torno da intervenção da Defensoria Pública nos litígios coletivos possessórios, para depois pensar, então, em natureza, poderes e limites. Vou levantar com vocês 4 aspectos, então, que penso eu são aspectos positivos dessa nova regulamentação dos litígios possessórios. Vou também colocar outros 5 aspectos que eu não queria destacar como negativos, mas podem ser passíveis, penso eu, de adaptação. Vai muito na linha do que falava o Dr. Rafael aqui do lado. E vou levantar no final 2 polêmicas que acho que vão ser respondidas ao longo aqui do curso. Primeiro ponto, então, positivo relacionado à nova regulamentação dos conflitos possessórios multitudinários. Eu não sei se vocês têm ciência, mas, salvo melhor juízo, os conflitos possessórios multitudinários não foram diretamente regulamentados, né? No anteprojeto, salvo melhor juízo, eles não constavam, e depois, no projeto do Senado, também havia uma regulamentação, mas muito breve. Ele entrou com maior veemência na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados. Foi ali que se propôs, então, essa nova regulamentação em torno dos conflitos possessórios multitudinários. E como primeiro aspecto positivo, inevitável a gente pensar, né, gente, até estando aqui na Defensoria, foi o prestígio que o legislador conferiu à Defensoria Pública em termos participativos aqui nesses conflitos. Não é? O legislador assume que nos conflitos possessórios multitudinários, sejam eles urbanos ou agrários, o que a gente tem, na verdade, é uma complexidade específica que atrai naturalmente a atuação da Defensoria. É até natural, em razão justamente de ser um conflito humano, que pode ter até, no final das contas, um caráter bélico, como vimos em relação ao Pinheirinho e cotidianamente, infelizmente. Então, primeiro ponto, eu acho que há uma atração natural. Se o legislador colocou, pois bem, mas é inevitável, até dentro da nossa atuação institucional.
Então, esse prestígio eu queria ressaltar inicialmente, que vai ser melhor trabalhado pelos próximos palestrantes, mas também entendo elogiável uma tentativa de melhor regulamentar a comunicação processual nesses casos. Então, o que a gente viu, analisando os dispositivos de lei, estou falando do 554 e do 565, do Código de Processo Civil, é que houve uma tentativa, então, de mudar aquela lógica de o meirinho, o oficial de justiça, vai lá, intima a primeira pessoa que está passando ali, dou por intimado todo o resto, volta para o processo e toca em relação ao liminar. Na verdade, valorizou-se a ideia do meta-princípio, vamos colocar assim, do devido processo legal. Há uma tentativa, o legislador coloca como uma tentativa de se citar, de se intimar todas as pessoas relacionadas. Então, há hoje uma lógica de se, com maior veemência, com maior energia, de se exigir uma citação de todos, porque se fosse desapossado o seu bem, enfim, tudo isso está ligado ao próprio devido processo legal. É legítimo, então, que se melhore a comunicação processual. Essas pessoas não podem ser despojadas de seus bens sem sequer ter ciência que aquilo está ocorrendo. Uma outra questão dentro desse segundo tópico de comunicação processual diz respeito às formas de manifestação, de divulgação dos casos, não é? Envolvendo citação ficta, a citação por edital. E aí a gente tem até, eu achei, se você vasculhar o CPC inteiro, é a única parte que fala de colocar cartazes nas regiões dos conflitos. Então eu vejo dentro da proposta do legislador uma facilitação realmente dessa comunicação processual, que se pensarmos nos nossos modelos de comunicação processual, penso que é muito bem-vinda, porque há populações realmente que não têm acesso à mídia, jornais e etc. Não adianta soltar no Diário Oficial que vai ter uma reintegração de posse. Ninguém lê o Diário Oficial, eu não leio. Enfim, imaginem as pessoas de comunidades. Enfim, então me parece que há um procedimento mais inclusivo nesse sentido. Também gostaria de ressaltar como terceiro ponto, como o Rafael bem colocou, a inclusão de uma fase consensual obrigatória, não é? Antes da concessão liminar das ações possessórias de força velha. Não é? Força velha, aquelas concedidas há mais de ano e dia. E convocando-se então a Defensoria para participar da sessão de mediação. O Código fala em audiência, mas o termo técnico é sessão de mediação, em até 30 dias. Aqui a gente tem uma crítica logo depois, que eu acho que vale a pena fazer, e vou deixar para os palestrantes comentários. Mas inevitável pensar numa valorização dos métodos consensuais, à luz do que dispõe o artigo 3º, lá, norma fundamental do nosso Código de Processo Civil. Quarto ponto, e finalizo os aspectos positivos, o chamamento ao processo dos entes administrativos responsáveis pela política agrária ou urbana sobre a área objeto do litígio. Provavelmente, eu acho que talvez até a professora Sabrina vá abordar isso depois com maior detença, mas aqui o Código também sinaliza que há uma espécie, não estou falando que se trata de um processo coletivo, se é ação coletiva passiva, isso tem que ser discutido, mas há uma espécie de conflito estrutural por trás desses conflitos possessórios. Então, conflito estrutural, como vocês sabem, é aquele que prevê, ora, uma omissão, ausência ou uma ineficiência, uma deficiência na prestação de uma política pública, onde você não vai resolver com uma canetada. A verdade é essa, você tem que convocar diversos atores. E permitir isso também vasculhei o Código. Não tem nenhum outro dispositivo, salvo melhor juízo, que manda aplicar isso, que manda você trazer órgãos responsáveis pela política social, de direitos sociais, para a mesa de mediação. Se a gente pensar em grupos vulneráveis, tem inúmeras outras possibilidades que isso poderia ser chamado. Pessoa em situação de rua, por que não chamar, sei lá, o CREAS local? Enfim, são hipóteses, são pontos reflexivos que a gente pode pensar até em exportar para outras formas de atuação. Mas, dentro desse ponto, então, convocar esses órgãos que são responsáveis, como o Rafael falou, significa que o sistema falhou. Se alguém está sem moradia, se alguém ocupou e se alguém eventualmente necessitará sair, é necessário que se pense de que maneira vai solucionar isso sem violar direitos humanos. Acho que essa é a base dos conflitos possessórios, multitudinários, não é?
E mais importante que isso, se for o caso de ser retirado, se a comunidade entender também que deve sair, a política de reassentamento, uma política decente de indenização por eventuais benfeitorias e assim por diante. Então, acho que esses são os 4 pontos positivos. Prestígio da defensoria, comunicação processual, houve uma tentativa de melhorar, e essa fase consensual obrigatória, também chamando aí para o processo os entes administrativos responsáveis por políticas habitacionais.